Então, no final das contas, a ideia era que as horas trabalhadas por ele e a quantidade de livros subiriam igualmente, não é? Não seria o decréscimo de uma enquanto a outra aumentasse, que foi exatamente o que eu pensei, e terminou que, quando eu fui ver lá, eu percebi que eu estava com a percepção errada da questão. Os dois aumentariam igualmente. Não seria que, se ele deixasse de fazer um, ele teria mais tempo para outro, e sim que talvez o dinheiro, o tempo como dinheiro, que quanto mais ele trabalhasse, mais ele conseguiria ter livros, algo assim. Tá. Primeiro vamos pensar em curva de indiferença, né? A gente tinha lá livros, né? E trabalho. Na curva de indiferença, Felipe, a gente não pensa em orçamento, tá? São ah, os pontos o, onde o agente tem o mesmo nível de satisfação. É. Então, vamos pegar aqui um ponto aqui, certo? Ele vai ter esse mesmo nível de satisfação quando ele trabalhar. Se ele tiver que trabalhar mais, ele tem que receber muito mais livros, não é? E aí vai subindo. Só que, como ele não gosta de trabalhar, quanto mais ele trabalha, mais livros ainda ele tem que receber. Por isso que ela não é reta, por isso que ela é mais ou menos assim. Até que chega um ponto que ele precisa receber muitos livros para cada minuto adicional de trabalho. E aí, se a gente colocar um outro ponto aqui, se está mais à direita, ele está com mais livros, não é? Mesma quantidade de horas trabalhadas, mas recebendo mais livros. Certo? E o padrão meio que se repete. Assim sucessivamente. Então, o nível de indiferença, o nível de satisfação vai aumentando da esquerda para a direita. Então, se essa é C3, C2, C1. Professor, Oi? é correto a gente pensar que por ele detestar tanto trabalhar, conforme ele vai trabalhando, ele fica cada vez menos disposto a trabalhar para ter mais uma unidade de livro? Uhum. Então, por isso que, conforme a gente passa para a direita, ele vai recebendo mais livros, não é? Uhum. Porque é o que faz com que ainda compense para ele trabalhar, seria isso? Exatamente. Mas aqui, por exemplo, para ele abrir mão de trabalhar mais um pouquinho, para ele trabalhar mais uma hora, vamos botar aqui que seja 6 horas e aqui 7. Ele precisa ganhar muito mais livros. Precisa dessa diferença aqui de livros. Ele precisa, sei lá, 10 livros para trabalhar uma hora a mais, de 6 às 7. Enquanto que se for de 5 a 6, ele aceita menos livros. Professor, mas esses números de 7 horas, 6 horas de trabalho, ele, tipo, a gente deduz quanto é que a pessoa vai trabalhar, vai querer trabalhar para conseguir comprar os livros, ou tem algum cálculo, alguma coisa assim? Porque eu só realmente não consigo entender onde é que eu encontrei essa relação de 6 horas de trabalho. Tá. Boa pergunta, Manuel. Existe, você pode... é possível você criar funções para cada uma dessas curvas. Não acho que vale a pena a gente trabalhar com isso aqui. Então, os números podem ser inventados. O que importa é entender a lógica, e aqui mesmo assim, esses números aqui eu supus. Mas a lógica, ela permanece. Como o Felipe falou, imagina, para essa disciplina, vocês passaram uma quantidade de X horas. Aqui era a mesma coisa, o trabalho, né, o tempo trabalhado, versus nota. Tá. Vocês, para alguém que não gosta, talvez a maioria, de estudar essa disciplina. Beleza. Quantas horas você está disposta a estudar? Você vai estudando mais porque isso vai aumentando sua nota. Então você meio que se obriga a estudar.
Vamos supor que você estudou 6 horas ou 5 horas, seja. Isso vai lhe garantir um 7. Certo, Emanuele? Certo, professor. Se você está disposto a estudar 1 hora a mais para tirar um 7,5? Meio? Não. Não. Para tirar um 8? Sim. Pronto. Então, 1 hora a mais vale 1 ponto a mais para você, não é? Ok. Mas se fosse para menos, imagina, você começou de 5 horas para 4, você reduziria 1 hora e a nota você estaria disposto a abrir mão de quanto? Também 1 ou menos? No caso de 8, eu reduziria para 7. Tipo, não é isso? Não. Aqui, ao invés de ser... Aqui a gente mudou as horas para 5 horas. E aqui para as notas, né? Então vamos lá. Com 5 horas você teria uma nota 7. 7, ok. Se você estudar 4 horas, porque até o tempo que você estuda vai determinar a sua nota. Tá? Vamos pensar que a única variável que a gente conta é essa, certo? Se você estudar 7 horas, 7 horas não, desculpa, 4 horas. 4 horas da sua vida para fazer o trabalho, quanto é que você estaria satisfeito em tirar com 4 horas? 1 hora a menos, acho que 6. 6, tudo bem. E 3 horas? 5,5. 5,5, né? Já viu que não é tão linear, não é? Sim. E se fosse 6 horas? Tinha que tirar 8, pelo 8, menos. tá. E 7 horas? 10. 10, pronto. Porque já Professor. tá de saco cheio da disciplina, né? Então... Não, mas a lógica é essa mesma. Depois de um tempo você começa a descansar e precisa ter uma compensação ainda maior. Então a diferença dessa 1 hora a mais aqui, para valer a pena para você, teria que ser 1 hora a mais, você teria que pagar uma nota de 2 a mais. A minha dúvida era justamente essa, dos números que a gente poderia, tipo, se poderia deduzir, ou se tinha que seguir alguma coisa, e se essa que no curva, caso não... eu achava que ela tinha que ser ao contrário, por isso que a gente não chegava num consenso. Tá. Os números vocês não precisam, não precisavam, era só o formato. O formato ao contrário é o formato quando são 2 bens que você gosta dos dois. Entendi. Que é o formato tradicional, ela convexa. Pronto, exatamente. Por eu cheguei a conversar com o senhor perguntando se era com relação livros versus descanso, porque aí faria sentido a curva ser ao contrário. E assim a gente não chegava a uma resposta, mas agora ficou claro. Professor, Oi? então na prática, a quantidade de horas trabalhadas para cada unidade de livro a mais diminui conforme a gente passa para a direita, né? A pessoa está disposta... Como é, Felipe? Na prática, pelo que eu entendi, a quantidade de horas trabalhadas para cada unidade a mais de livro tende a diminuir, não é? Conforme a gente passa para a direita. Já que a pessoa... A quantidade de horas... De horas trabalhadas, isso. Sim, você está disposto a trabalhar menos horas para... Mais livros, né? Exatamente. Então, isso, eu posso concluir que isso mostra justamente que a utilidade marginal decresce, se tem relação com a utilidade marginal. Menos horas e mais livros? Sim. Isso aí, peraí, não. Não. Proporcionalmente, não é isso? Para cá... Porque se você trabalhar menos, você não vai ter menos dinheiro, né? Não, mas isso aí, Fábio, é curva de restrição orçamentária.
Aqui é curva de indiferença. É que está sendo menos horas a mais nesse sentido. E isso vale para tudo. Imagina, pensa aqui trabalho, se você recebe um salário que você acha confortável, acha bom, e você está disposto a trabalhar pelo modelo brasileiro, que você tem um mês de férias por ano. Você estaria disposto a trabalhar para ter 10 dias de férias só por ano? Você vai trabalhar mais, ou mais horas por dia. A decisão de trabalhar, vamos supor que você seja profissional liberal e sua remuneração seja somente ligada ao seu trabalho. Tá? Quanto mais horas você trabalhar, tem sempre oferta, tem sempre demanda por ele. Então, quanto mais horas você vai trabalhar, mais você vai receber. Você vai trabalhar 24 horas por dia? Não, porque não consegue. Tá. Você vai trabalhar 8 horas por dia? Possível. Tá. E aí vamos supor que você ganhe 10 mil reais, para facilitar. Bom. Você trabalharia, Fábio, a 9ª hora? Sim. Depende, pronto, depende do quanto for receber, não é? Uhum. Trabalharia a 10ª hora? Depende do quanto for receber. Depende do quanto for receber. Esse acréscimo, para trabalhar a 9ª hora, você talvez estivesse disposto a trabalhar para ganhar. Estou chutando aqui valores. Cada um vai ter sua curva de indiferença. A curva de indiferença é individual. O formato que tende a ser parecido. Mas vamos supor que uma pessoa esteja disposta a trabalhar. Ela ganha 10 mil reais para trabalhar 8 horas por dia. Ela pode estar disposta a trabalhar 1 hora a mais para ganhar 1.000 reais a mais por mês. E aí ela vai trabalhar 9 e vai ganhar 11 mil. Só que a hora dela começou a valer mais, não é? Para ela abrir mão da hora adicional, imagina, agora ela trabalha 9 horas. E para ela trabalhar 10 horas, será que os mesmos 1.000 vão fazer ela trabalhar? Talvez ela queira um pouco mais, né? Sim. Tem a ver com aquela questão, né, de que o tempo livre ficou bem mais escasso, né? Exatamente. Tem duas questões aí. Tanto o tempo livre ficou mais escasso, como o dinheiro ficou menos necessário. Uma coisa... Mas não tem muito, né? Exatamente. É justamente nesse ponto. A gente pode relacionar com a utilidade marginal? Pode. E aí para os dois, tanto para o trabalho, como para o, no caso daí do dinheiro, ou para os livros, notas. Depois de um tempo, Felipe, no caso das notas, a nota não faz tanta diferença. Eventualmente, você terá um meio ponto a mais, não vale tanto. Oi, Daniel. Nesse caso, poderia-se dizer que a curva de indiferença tem uma inclinação positiva? Seria isso? Exato. Isso aqui, então, é como se fosse uma função, quer dizer, é uma função exponencial, né? Quando ela tem uma inclinação positiva. É um tipo de função exponencial. Professor. É positiva e decrescente, né? Porque uma função linear pode ser positiva também. Oi, Regina. Professor, então, no caso dos livros, quanto mais livro a gente tiver, ele se aplica essa ideia também? Por exemplo, quanto mais livro a gente tiver, o valor do livro ele vai ficar menor pra gente? Sim. Quanto mais livros, não é que o valor vai ficar menor, mas é que o valor adicional, o benefício marginal, fica menor. Entendeu? Uma coisa é você ter um livro e vai ganhar mais um. Não só porque vai dobrar, mas aquilo já dá uma satisfação X, uma satisfação razoável. Se você tem 500 livros e vai ter 501, já não é tão instigante assim. O que vale mais? Meio ponto, quando você tem 6,5 vai ter 7, ou quando tem 9 vai ter 9,5? 6,5. 6,5. Professor, nesse caso, o C1 seria mais satisfatório do que o C2 e o C3, né? Não. Ela cresce para cá. Não. Então, o que tiver mais abaixo é o mais satisfatório? Nesse caso aqui é.
Quando as curvas de indiferença, elas estão dispostas daquela maneira, tipo, que a gente viu. Sabe do exemplo? Pronto, quando geralmente tem uma restrição orçamentária. A maneira tradicional, né? A maneira Isso, convexa. isso. Aí a curva de indiferença que vai ter maior utilidade pra gente, é a que vai estar a mais externa? Por quê? Boa pergunta. Mas é a mais externa? Mas por quê? Não sei. Qual é a pergunta mesmo? Eu acho que é porque tem a combinação maior de bens, né? De quantidade. Exatamente, Manu. O princípio da não saciedade. Aqui, essa é a curva tradicional, né? Que é, os dois bens são bens desejados. Você gosta dos dois. Então, sei lá, chocolate e carne. Se aqui você tem uma quantidade X, imagina aqui você tem X1 e aqui você tem C1. Nesse ponto aqui, Regina, você tem a mesma quantidade de chocolate, mas tem mais carne, não é? Isso. Pelo princípio da não saciedade, ele tende a ser melhor. Não é verdade? O princípio da não saciedade é a mesma coisa de quanto mais, melhor, né? Exatamente. Obrigado. E isso vale, Felipe, para a maioria dos bens. Eu coloquei para vocês fazerem algumas curvas de indiferença que são anômalas. Como essa daqui. Essa daqui. Porque um dos bens, ele é não desejado. Que é o trabalho. Porque, professor, quando eu vi que quando um dos bens é um mal, aí a curva tem uma inclinação positiva. Exato. Só que, no caso dessa questão 4, eu achei que como era positiva, né, ia ser côncava. Assim, assim tá convexa, né? Desse aqui, da carne e do chocolate. Desse aqui tá convexa. Esse aqui é convexa. Pronto. Aí a côncava seria ela virada pro outro lado, né? Entendi. Eu achei que seria assim, a inclinação positiva. Seria ela virada pro outro lado. Vindo da direita para a esquerda. Mas desse jeito ela continuaria decrescente, né? Do gráfico, né? Tipo, essa parte aqui inferior onde está côncava, se fosse positiva, ela estaria do outro lado. Assim, é como se você virasse a folha. Desenha aí, ao contrário. desse formato que ele está dizendo, por favor. Eu não estou entendendo. Tá não? O que ele está dizendo é virar essa abertura da curva de indiferença para o outro lado esquerdo, tipo assim. Tipo, essa parte. Seria assim? Eu estava entendendo assim que ele estava falando. Não, tipo subindo, como se fosse uma ladeira. Essa aqui é como se fosse descendo, né? Sim. A inclinação positiva, eu pensei que fosse subindo. Pronto, assim é. Professor, Oi. no caso do outro tipo de curva, se ela fosse daquela outra maneira que o senhor desenhou, se ela fosse côncava, tipo assim, a gente tá vendo aqui a curva de indiferença, e aí aqui, por exemplo, essa primeira curva que está mais próxima do eixo X, o ponto mais onde o senhor acabou de colocar o seu, por exemplo, se a bolinha estivesse lá, ali é o ponto onde, tipo assim, tem mais carne, tem mais chocolate e menos, né? Menos carne. Tipo assim, é mais... Se ela tá aqui embaixo? Tipo, não, se a bolinha estivesse lá em cima. Tá. Mais próximo do eixo X, entendeu? Mais próximo do eixo Y, perdão. Aí seria um ponto que, tipo assim, seria mais satisfatório o chocolate. Pra gente. Não, Regina, em toda essa curva C1, ela tem o mesmo nível de satisfação. Então aqui você tem mais chocolate e aqui você tem menos, mas é o mesmo nível de satisfação. É o mesmo tipo de satisfação. É o mesmo nível,
Ah, entendi. Então, por exemplo, se tivessem dois pontos distintos numa mesma linha de diferença, o que é que, tipo assim, como é que a gente sabe tiraria por ser o mais útil para a pessoa? Se fosse indiferente para ele o chocolate e a carne, por exemplo, gera a mesma utilidade, são dois pontos distintos na curva de diferença. Como é que a gente pega um conjunto de bens, tipo, Pronto, então vamos mais fazer aqui a questão 2, que foi da manteiga e da margarina, que é um formato parecido, mas também anômalo, diferente. Quando os bens substitutos eles são perfeitos, para você é indiferente ter um ou outro, né? Então, sei lá, 10 manteigas igual a 10 margarinas, não é isso? Uhum. Para você é indiferente se é 10 de cada, se é 5 de cada, se é 8 de uma, 2 do outro, não é? Todas elas dão o mesmo nível de satisfação, não dão? Uhum. Do mesmo jeito aqui, todos os pontos dessa curva C1 dão o mesmo nível de satisfação, todos os pontos. E como você sabe qual vai ser sua escolha? Pela inclinação da restrição orçamentária. Vai depender do seu orçamento. Se aqui, nesse gráfico daqui, o preço do chocolate for tal que a inclinação seja assim, você vai comprar mais chocolate. Se for assim, você vai comprar mais carne. Mas tudo vai depender do preço. Uhum. Mas, por exemplo, no caso, se a restrição orçamentária fosse da primeira, por exemplo, que o senhor colocou mais chocolate. Tá, orçamento. Tá. Aí, no caso, esse ponto, essa bolinha aqui, seria... A gente teria que escolher ela porque, por exemplo, nas outras linhas tipo, nas outras curvas, elas passam da restrição orçamentária, né? Uhum, exato. Certo, entendi. É isso que, na verdade, isso é uma teoria da escolha. Isso justifica porque é que a pessoa escolhe esse conjunto de bens. Entendi. Mas sem essa restrição orçamentária, a curva de indiferença mais útil seria a mais externa. No caso, C3. C3, exatamente. Exatamente. Entendi, professor. Obrigado. Se você conseguir, de alguma forma, chegar a essa curva, você vai estar mais satisfeito. Vai estar ter um prazer Isso maior. significa uma questão de que a área sobre a curva é maior? Por isso que o grau de satisfação é maior? Por causa da área sobre a curva? Não necessariamente, mas tem correlação. Geralmente você vê a área sobre a curva para a restrição orçamentária. Ela mostra o conjunto dos pontos que você pode comprar, que você pode adquirir. Eu digo que tem relação porque, pelo princípio da não saciedade, quanto mais melhor. Então, quanto maior a área, melhor. Mas, em tese, é possível você ter uma área maior e... Deixa eu explicar aqui. Você pode ter uma área maior, porque vamos supor que a curva ela pare aqui. Por algum motivo, você não, a partir de certo ponto, você não queira mais. A área dessa curva aqui, ela pode ser menor do que uma outra área que se prolongue mais por mais tempo. Tá? Então, não é uma relação exata. Não vou discutir muito porque teria alguns conceitos matemáticos que podem atrapalhar aqui o andamento. Mas a ideia, a lógica, Fábio, é mais ou menos essa. Assim. Quanto mais bens você tiver, e sendo os bens desejados, melhor. E aí, com relação aos bens desejados, eu acho que tem tiveram algumas questões interessantes, né? A primeira foi essa, que o trabalho era um bem indesejado e você tinha que cumprir, você tinha que fazê-lo. Professor, perdão, nessa do bem desejado mesmo, você pode repetir só qual era a melhor escolha? Do bem... Do primeiro gráfico, que era Esse aqui, horas né? trabalhadas versus livros. Tá, do bem indesejado, do bem... Isso. Mal. As curvas de indiferença são nesse sentido e crescem da C1 para a C3. Eram essas informações que você precisava colocar.
Ah, entendi. Entendeu? Não precisava colocar a escolha dele. Porque Tá certo. nesse caso, a escolha dele vai ser exatamente o ponto onde a quantidade de horas trabalhadas vai ser a inclinação de uma curva que ela vai ser nesse sentido aqui. Que vai mostrar exatamente essa relação de troca aqui entre os livros e o tempo de trabalho. Porque na curva 3, o número de horas trabalhadas, o número de livros seria maior do que o de horas trabalhadas. Né? Exatamente. O de horas trabalhadas seria menor. Professor, Oi? eu não sei se tem a ver, mas eu vi em algum lugar. Quando a curva de indiferença, por exemplo, utilizando o exemplo da carne lá, do outro, que ela tá posta do modo tradicional, e aí se a gente vira a abertura da boca dela pro lado esquerdo, tipo, ela côncava, entendeu? Pro lado esquerdo. Como o senhor havia desenhado lá em cima, assim, da Aqui? primeira vez. Ah, tá. Aquela Tipo, se você vira, tipo assim, essa boca dela. assim? Não, sem ser subir a montanhazinha. Assim? Sempre ao contrário. Não, tipo assim, do jeito que ela tá aí, tradicional, o senhor vira a abertura dela pro lado esquerdo. Como se o senhor espelhasse, sei lá. Isso. Tá. É assim? Não. É? Não, professor. Não, espelhada. Espelhada não. Puxa, tipo, do ponto mais alto e vai descendo. Como se fosse, pronto, descendo a ladeira. Não é subindo a ladeira, é descendo a ladeira. Do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Entendi. Tipo como tá essa reta aqui do lado, sendo que não é uma reta, é uma parábola, entendeu? Essa daqui? Sendo que sem ser uma reta, tipo sendo uma parábolazinha. Parábola para baixo ou para cima? Pra baixo. Assim? Não, pra cima. Não, É uma decrescente. parábola não. Uma parábola decrescente. Não é uma parábola não. É só uma curva. Só que metade da parábola. Isso. Pronto. Ó, tem essas duas parábolas, uma para baixo e outra para cima. Não, professor, tá vendo essa curva aí que o senhor fez? 10 por 10? 3, 4. É qual? 1, 2, 3 ou 4? 4, isso, 4. Pronto. Tipo, se na curva tradicional de indiferença como é? Agora eu esqueci a palavra. É porque eu vi que nesse tipo de curva, assim, ela seria seria uma curva de desprazer. Tá correto isso? Nesse formato? Sim, nesse formato. Foi o exemplo que eu vi. Não sei se é um equívoco. Tá, tô tentando... Só que aí o bem que causa o desprazer tá aqui embaixo. Aqui eu vou chamar de mal e aqui de bem. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que a gente fez aqui o mal em cima e o bem embaixo. Ah, entendi. Tranquilo. Desculpa aí pela dificuldade. Eu estava ouvindo um podcast bem interessante para quem tiver interesse. People I Mostly Admire, de um economista, autor daquele Free Economics. E aí ele estava comentando uma coisa que eu já tinha visto outras referências que eu acho bem legais, que é a economia, ela tem muito de ciência. Exato. People are mostly. Mostly. A economia tem muito de ciência, é a principal ciência social. Ou, ao menos a única que tem Nobel. Mas a economia também tem muito de arte. E aí arte no sentido de você ir tentando, e tentativa e erro. Então, às vezes, Maria, a construção de um gráfico é muito de arte. Não arte de desenho, mas arte de entender o que você quer expressar. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo arte? A arte se diferencia da técnica, porque na técnica você tem quase que um algoritmo, você vai seguindo as partes, e na arte tem muito de improvisação, assim, tem muito de você ter
o feeling e fazendo. Sim. Mas enfim, tá. Só uma coisa que eu acho interessante, porque a gente falou de bens e de bens que causam maus, né? Assim, no caso, horas de trabalho causam desprazer. Tinha a questão da carne, se lembra? Do professor vegetariano. Professor, aquela questão. Quando vocês pagaram a disciplina com ele, com Gustavo Rabai, aí perguntem a ele se ele realmente é vegetariano. Mas é um formato um pouco diferente. Olha aí, Felipe, você é vegetariano e não soube responder? A carne lhe dá mais prazer? Não. Mas se você tiver carne, você vai ter desprazer por isso? Se não for uma questão ideológica e tal, você ter mais carne não muda nada pra Não, você. eu posso trocar, né? Inclusive está valendo muito. Exatamente. Vixe, Maria, dá pra trocar por gasolina quase. Por um Celta rebaixado, dá. Então, a diferença da carne para o trabalho é que na carne você não é obrigado a consumir. Então, para esses bens que você não é obrigado a sofrer o mal, você não piora, você fica indiferente. Por isso que é uma reta. Os níveis de satisfação só são dados pelo eixo Y, no caso era brócolis, né? É porque, professor, não fazia sentido na minha cabeça para que ele ia querer colocar carne na cestinha dele se ele não come carne. Exato. E a carne estando tão cara, para que ele vai colocar a carne ali? Exatamente, Regina. Mas não dá para dizer que se alguém desse carne para ele ia jogar fora. Até Felipe. Se alguém desse carne para você, tu ia jogar fora? Deus me livre. Então, pode até ser que você, por princípio, não quisesse que ninguém consumisse. E aí você ia jogar fora. Mas isso não ia lhe dar um desprazer, uma raiva. Tirando por questões ideológicas que a pessoa pode ter, e aí você pode desenhar num modelo que você inclui essas questões ideológicas, mas, em tese, a ideia de um bem que não dá prazer, ele mantém você com o mesmo nível de satisfação. E aí a solução é uma dessas, que é a solução de Canto. No caso, ele só comeria brócolis. Né, Regina? Não ia comer carne. Isso, professor. Tá, então, mas realmente essas curvas de indiferença, elas são extremas, tá? Elas são menos comuns, mas elas ensinam pra gente algumas coisas. Ana Rafaele, você acreditava que seria vertical, mas entendeu por que não é, Ana? Entendeu? Tá. Porque se fosse vertical, era exatamente o inverso, né? Significaria que se ela fosse assim, significaria que você, mesmo aumentando a quantidade de brócolis, teria o mesmo nível de satisfação. Mas aqui teria 5 brócolis e aqui 10, e você teria o mesmo nível de satisfação. Para algumas pessoas a reta está mais assim, né? Seria só mudar, não? Colocava a carne no eixo vertical e o brócolis no eixo horizontal, que daria certo, né? Sim, Também? exato. Beleza. Porque eu achei um livro que o exemplo de bem neutro e de bem que dá satisfação seria vertical. Tá. Aí a gente pegou, a gente viu, né, que tava o bem neutro dele e inverteu para ficar com o que o senhor falou, que seria a carne no eixo X. Tá? Beleza. Mas é exatamente isso. Professor, Oi, Regina. qual seria o problema da gente usar apenas uma curva em diferença tradicional nesse caso? Tipo assim, só desenhar uma... Como a gente fez nas outras. O que é que ela estaria representando, entendeu? Tá, vamos lá. Do brócolis e da carne? Isso, nesse mesmo exemplo. Tá. Aí você bota uma curva de indiferença aqui. Não é isso? É isso, sim. Isso
Vamos até esquecer a restrição orçamentária. Até esquecer a restrição orçamentária. Essa curva aqui, ela me diz que ter 10 brócolis e um número X de carne, sei lá, 3 carnes, me dá o mesmo nível de satisfação que ter 5 brócolis e um outro número de carne, 5. Não é isso? Entendi. Aí É você... porque todos os pontos na curva de inferência, né, professor, têm o mesmo nível de satisfação. Exatamente. Entendi. Porque na minha cabeça tava como se, por exemplo, se mesmo, tipo assim, se eu escolhesse o ponto ali mais alto na curvinha de indiferença, eu podia deixar, entendeu? Porque na minha cabeça seria como se ele fosse consumir mais brócolis e menos carne, entendeu? Então, tipo, servia para ele. Mas a curva tem a mesma utilidade, né? Tipo assim, né? Ao longo dela, qualquer ponto, digamos assim. Sim. E aí, Perfeito. até para pegar um pouco da lógica e mostrar algumas questões jurídicas, a gente está falando aqui com bens bem simples, mas a gente pode falar com bens, com outros tipos de bens. Por exemplo, vamos pensar aqui 2 bens que são desejados socialmente. Uma seria acesso ao judiciário. Isso é algo desejado, né? E o outro, uma justiça célere. Que é isso, hein, professor? Oi? O que é a justiça célere? Uma justiça rápida, Tá. que não demore. Um processo no Brasil demora muito. Mas mesmo que não fosse, que não fosse um problema, as pessoas querem prestação jurisdicional rápida, não é? Em tese, a sociedade deve ter... É importante a gente visualizar que há uma troca entre os dois. Quanto você está disposto a abrir mão de um pelo outro? Entendem? Então, o ideal seria a gente conseguir descobrir qual era as curvas de indiferença da população, a média social, porque a estrutura de preço o Estado pode criar. O que foi que o Estado brasileiro fez? Ele adotou... Depois a gente vai ver sobre um outro ponto de vista, sem ser pela teoria do preço, esse problema daqui, depois da prova, na segunda parte, esse problema do acesso à justiça, que é um problema dos comuns. Tá, mas o que foi que o Estado brasileiro fez? Ele colocou o acesso à justiça muito barato, para garantir mais. E aí, talvez seja até pior do que isso. Pegando um ponto lá em cima aqui. E aí fez uma troca de modo que a sociedade está satisfeita ou aceita um processo que seja extremamente lento. Em contrapartida, é extremamente acessível. Mais do que dizer o que é certo ou o que é errado, a economia tenta dar uma visão objetiva para você entender quais escolhas estão sendo feitas. A ideia não é dizer que isso está certo ou que isso está errado, isso é uma escolha. Se for uma escolha socialmente desejada, ótimo. Se não, é tentar estudar, será que a gente conseguiria mudar esse acesso para conseguir uma inclinação diferente, que alcançasse uma curva de diferença mais elevada?
E aí vocês podem estar achando estranho eu falar de preço para acesso à jurisdição, né? Tem vários preços diferentes, não só as custas judiciais, mas sucumbência, a possibilidade de recorrer, tudo isso é preço. Professor, Oi, Felipe? a reta, eu acho que seria linear, né? A gente pode fazer analogia com a restrição orçamentária, né? Sim, sim. Que no caso seria o preço de cada processo em comparação com a quantidade de processos. Sim. Professor, o senhor utilizou a curva dessa forma porque o lento seria um bem negativo para a gente? Oi? O senhor usou a curva dessa maneira porque... Mas o bem que eu coloquei foi justiça célere, né? Sim, mas por ele ser lento, é negativo pra gente. Mas ao invés de lento, como justiça célere seria, sei lá, em quantidade de tempo médio. O processo no Brasil demora, acho que são 8 anos. Não lembro exatamente, eu já vi esse dado, mas não me recordo. Acho que é 8 anos e meio. Em média. Certo. Aí quando o senhor coloca muda a curva, tipo assim, coloca nela roxinha, assim, o que é que ela tá dizendo? Como é? Essa curva, a segunda curva que o senhor colocou, a roxinha, sem ser azul, o que é que ela... Seria uma curva de restrição orçamentária, mudando os preços. Ah, tá. Entendi. É que tá meio feio, né? Mas como alguém comentou, ele era para ser uma reta isso aqui. Ah, era para ser uma reta. Pronto. É que, apesar da economia ter um pouco de arte, eu não tenho nada de artista. Mas, enfim. Tá tranquilo, isso dá para entender. Era só para ilustrar um trade-off que pode ser feito. Realmente o processo brasileiro é muito demorado. Existe uma outra abordagem para ver esse problema, que não é pela teoria do preço, que é pelo direito de propriedade, que é algo bem relacionado ao direito, que é a nova economia institucional. Mas não vou antecipar, não. Tá? Professor, o senhor pode repetir por que a curva tem esse formato, nesse exemplo que o senhor deu, e não um formato crescente? Como é, Felipe? O porquê desse formato e não, por exemplo, espelhando para o lado esquerdo, que seria não começando na origem, mas da esquerda subindo para a direita. Da esquerda. Como L. Não exatamente um L, mas é difícil a gente explicar. Isso, exato. Por que não assim? Faz até sentido, porque quanto mais acesso, quanto mais justiça, melhor, né? Mais célere, né? Não. Quanto mais justiça, mais processo, mais devagar. Não, estou dizendo assim, quanto mais célere. A justiça célere, por ser mais rápida, é preferível à outra. Acho que é isso que ele quer dizer. Eu entendi que tanto o acesso à justiça quanto a justiça célere são dois bens desejáveis. São dois bens desejáveis. Daí, e nunca vai chegar um momento, professor, eu tô com medo. E nunca vai chegar um momento em que a gente vai dizer assim, não, já tenho justiça célere demais, isso me traz indiferença. Como é, Fábio? Porque a gente não vê isso, né, na taxa marginal de substituição, tal, questão de utilidade marginal. Chega um momento que a gente vai ter tanto de um bem... Sim, que o benefício marginal vai ser muito pequeno. O benefício ou é pequeno ou nos dá indiferença. Sim. Mas na questão da justiça célere, não. Porque, em tese, quanto mais justiça célere, melhor, né? Nunca vai chegar um momento em que a gente vai ter tanta justiça célere que isso... Mas o benefício fica menor. Tipo, uma coisa é quando você já tem uma justiça que em um mês traz dá a decisão. Se você conseguir reduzir, sei lá, um pouco aí de um mês, aí o benefício não é tão grande como se você conseguir reduzir
A justiça que demora 10 anos para decidir. Tá entendendo? A justiça... Entendi, não. Não? O benefício que você vai ter é um benefício menor, um benefício pequeno, porque ela já é célere. Então, entre demorar 2 meses ou demorar 1 mês, o ganho que você vai ter é muito pequeno. Não é verdade? Não estou dizendo que não é desejado, mas é pequeno. Tá entendendo? Porque, Então, professor, o que você vai estar disposto a abrir mão? Óbvio, você sempre vai querer mais, a justiça mais rápida, mas quanto você está disposto a abrir mão de outras coisas por isso? Tá entendendo? É essa a troca. Não é só justiça mais célere é melhor, isso sim. Mas nesse caso, os bens em comparação, não é a justiça célere e o acesso? Sim. Como é que a gente vai trocar acesso por justiça célere? Se a gente tem menos acesso, a justiça é mais célere. no caso, poder considerar que a justiça célere é menos acessível porque é mais cara? A justiça célere... esse é um dos caminhos, Daniel, mas não é... A gente não falou aqui de preço ainda, a gente está falando só de curva de diferença. Mas um caminho de deixar a justiça mais célere é tornar menos acessível via preço. Que é o que acontece, por exemplo, com a arbitragem. Não sei se vocês conhecem a arbitragem. É algo extremamente crescente, cada vez mais os conflitos estão sendo resolvidos em arbitragem, que é uma justiça, entre aspas, privada para resolver situações contratuais. Então, 2 empresas vão ter um contrato, elas precisam resolver esse contrato, elas costumam solucionar o litígio, ao invés de ser na justiça, na arbitragem. É uma arbitragem técnica, geralmente, menos jurídica, mas óbvio que também é jurídica, e é super rápida, mas é muito cara. Então é uma forma de você... se a arbitragem fosse barata, sem dúvida teria uma sobrecarga e aí já não seria tão célere. Então é um dos caminhos, Daniel, mas a gente está falando aqui só da escolha. Entendo. Beleza? Mas por que não roxinho, professor? O roxo... Vamos lá, vamos pensar, Felipe. Então, por você seria assim, não é isso? Na verdade, é mais uma dúvida mesmo. Mas o professor disse que é verdade. Não. Eu posso ter me enganado. Vamos pensar aqui juntos. A melhor forma de você ver isso, Felipe, é mantendo os bens constantes. Primeiro então vamos lá. Se você aumenta o nível de satisfação, se você aumenta o acesso, não, você mantém constante o acesso, mas está aumentando a celeridade. Isso é bom? Isso é ótimo, né? Pronto, desejado, tá. Agora, se você mantém a celeridade para cima, você vai estar aumentando o acesso à justiça. Isso é desejado? É. Também, é muito bom. Pronto. Então, o formato da curva de diferença é esse mesmo que você colocou. O formato é esse. Assim como... Assim não, é parecido com esse, mas... Cadê? Parecido com esse, mas no sentido inverso, né? Isso porque são 2 bens desejáveis, correto? Esses são... É porque a celeridade... Os 2 bens são desejáveis. Mas é porque você não troca diretamente um pelo outro, né? Não troca. Vamos lá, justiça célere, quanto mais melhor. Quanto mais célere, melhor. Ah, tá. Entendi o problema aqui.
O problema, Felipe, está na nomenclatura que a gente usa. Porque a celeridade da justiça é quanto menor o prazo, melhor, não é? E aqui os números estão aumentando para cá, para esse lado. Então a gente está usando o conceito de justiça célere como uma questão de tempo, que seria quanto menor, melhor. Então, ao invés de justiça célere, vamos colocar aqui o... Tá me entendendo como se fosse justiça célere, como se fosse uma questão de grandeza aí. Pois é, mas vamos facilitar aqui e colocar... Velocidade 8.5, velocidade 10, negócio mais ou menos assim. Tempo do né? processo. Pronto, aí fica melhor de fazer análise. Se a gente mantiver o acesso à justiça constante, tá? Você ter mais tempo de processo é bom? Não, Não. é horrível pra gente. Ou seja, não aumentaria nesse sentido. Muda o gráfico, então, né? Muda. É isso que... A análise que eu... Então a gente tem que ter muito cuidado com a análise do que está nos eixos, né? Faz a maior diferença. Exatamente. Como é que fica, professor? Então, Vamos lá. O tempo do processo, quanto maior, pior. Não é isso, Regina? isso. É isso? Isso. Tá. Isso. E o acesso à jurisdição, quanto... Deixa eu dar uma limpada aqui. O acesso à jurisdição, quanto mais, melhor. Isso. Né? Tá. Uhum. Então vamos lá. Se eu tenho para o mesmo nível, vamos pensar primeiro, se eu manter um constante o nível de satisfação, ele cresce para lá, piora. Não é isso? Isso. Para o tempo. Quando eu vejo no outro sentido, quanto mais sobe, melhora. Melhor isso. Uhum. Tá. Vamos lá, fazer o gráfico. Alguém tem alguma sugestão? Felipe? Eu tô pensando aqui, professor. Acho que só sobraram 2 neurônios, mas vou tentar. Gabriele? Professor, eu tô pensando também. Sugira, vamos pensar juntos? O senhor pode repetir mais uma vez, professor, para ver se organiza melhor? Claro. Aquele lá das horas trabalhadas, que tipo, quer trabalhar menos e ter mais livro, poderia? Poderia, só que foi Carolina, não foi? Só que lá o eixo que estava com algo ruim era o eixo... Vou inverter, a gente repete. Lá era o É eixo só o senhor Y. colocar como o senhor colocou da primeira. Bota tempo do Da primeira processo vez? do Y e acesso na justiça. Se eu fizer assim, olha, não ficaria assim, não? Tipo, Não, professor, do jeito que tá aí, é só colocar, tipo, a boquinha pra baixo. uma carinha triste, tipo uma carinha triste. Isso, uma carinha triste. Imagina um emoji do Uma Zap. carinha triste na diagonal, não? Não exatamente assim, Outra Só a metade. parte da mais direita, só a parte da exponencial, direita. né? É. Meio exponencial. É que não tem na carinha do Zap exponencial, mas aí a gente adapta. Professor, todo mundo aqui é de humanas, tenha paciência, viu? O melhor são as descrições, velho. Assim? A ladeira subindo, a boquinha. Ah, pra mim não era assim, não, era a outra parte. Qual outra parte? A outra parte da parábola. Assim? Isso, não era assim, não? Pra mim ficaria assim. Não sei se estou errado. Carol? Professor, eu tô Eu tentando. acho que não era assim, entender. não, pra ela, não. Não, pra mim, só que mudaria, porque eu teria que trocar os eixos. Aí seria aquele primeiro gráfico lá. Esse daqui? Só que aí teria que trocar os eixos. Aí
Aí eu acho que seria do jeito que a Regina tá dizendo, talvez, né? Porque não dá, tem como trocar o eixo. Mantendo esse eixo, vamos fazer o teste? Bom, Então vamos lá, mantendo um nível de acesso à justiça constante, aumentou o tempo, é melhor ou pior? Foi piorando o tempo de processo, né? pior. Pior, tá. Então para a direita seria pior. Mas só que o gráfico tá dizendo que é melhor, né? Desse jeito assim. Então como é que seria? É verdade, que absurdo. Não é como eu pensei, não? Tipo, Porque meu, a gente tá com dificuldade de comunicação, né? por aqui seria pior. Eu Tem um caderno, Felipe. Porque ó, qual o problema? Qual o problema desse gráfico? Ele piora para a direita, não é? Então, vamos lá, C4, C3, C2, C1. Mantendo o acesso à justiça constante, C4 é pior do que C3, que é pior do que C2, que é pior do que C1. Não é isso? Exato. Quando a curva não tá assim, o mais Mas- interno não é o mais... O melhor? O melhor? Não. Tá, mas aí vamos para outra análise, Regina. Mas só que indo pra Mantendo- esquerda, Mantendo aqui constante, vai melhorando ou piorando nesses pontos aqui? Ponto A, ponto B, ponto C. Vai melhorando ou piorando? Aí vai melhorando. Pronto. A gente chegou na incongruência, não foi? Porque Foi? aí se vai melhorando para cima, significaria que C4 é melhor do que C1. Não é isso? Verdade, verdade. Isso não pode, né? Porque com esse gráfico aqui, com essa curva de indiferença, a primeira análise dizia que C1 é maior do que C4, mas por essa segunda análise a gente vê o inverso. Isso fere um princípio, não é, professor? Eu não lembro qual é, mas naqueles vídeos que o senhor mandou do outro professor, ele comenta que não pode isso, ter essa incongruência, né? Exato, exatamente. As escolhas têm que ser transitivas. Tá, então vamos pensar em outro formato. Alguém? Faz como o Felipe falou. É que eu não consigo me expressar tão bem assim por vídeo Ó, chamado. professor, ele vai mostrar o caderninho na câmera. Olha aí. O pior é que a câmera inverte e esculhamba tudo, ó, mas deixa eu ver. Ó, peraí. É da esquerda pra direita? O senhor... Assim? Isso, eu pensei assim, eu acho que não tem incongruência não, mas eu não posso afirmar nada, porque... eu também tô achando que é assim. Professor, aí nesse caso, a que estiver mais abaixo, teoricamente, é a mais bacana, né? Não. Vamos lá. Não é não? A do outro exemplo não era assim? Do livro e do trabalho? Isso significa que, mantendo o acesso constante, o C4 seria pior do que C1. Não é isso, Regina? Eu mantive constante o acesso à justiça. Certo? Acho que sim. Vamos pensar aqui, botar os pontos. A, B, C e D. O ponto A é melhor. O ponto A é melhor do que o D, não é? Isso. Tá, então o C4 é menor do que C1. Agora vamos fazer a outra análise. Tá aqui outra boa. Mantém agora o tempo constante. Manter o tempo constante. E o acesso vai subir, né? E o acesso vai subindo. Então aqui eu tenho E, F e G. A gente vai melhorando, não vai? G e H. Vai melhorando para cima, não vai? Vai. Vai ou não? Vai sim, vai sim. Então, por essa análise aqui também, C1 C1 é a melhor. é melhor do que C4. Tá, então essas curvas elas passaram por essas duas
análises básicas. Certo? Certo. Agora Tem vamos... outra? Não. Tem a lógica, né? Você tem que olhar e ver se faz sentido. Tá. Essa curva, ela significa o quê? Que eu vou estar disposto a abrir mão aqui de mais cada vez menos. Quando o acesso já é mais ou menos o que o Fábio falou. Quando o acesso à justiça já é muito grande, já tem muito acesso, para ter um acesso adicional, eu vou estar disposto a abrir mão cada vez... Eu teria que abrir mão cada vez mais do tempo, né? Uhum. Tá. Para mim faz sentido. Para vocês faz sentido? O senhor pode repetir, por favor? Tá, claro. Vamos pensar nas comparações. Aqui no começo, eu tenho um acesso razoável e vou abrir mão do tempo do processo para ter mais acesso. Não é isso? Tá. Mas a proporção vai aumentando ou vai diminuindo? Proporção. A gente já viu que o sentido é mais ou menos esse mesmo que o Felipe falou. Eu estou olhando só agora com cavidade. Ver se vai ser mais ou menos inclinado. Só estou querendo ver agora se vai ser assim ou se vai ser mais assim. Tá? É só para ver mais ou menos o formato. Entenderam o que eu estou fazendo agora, não? Travou, minha cabeça travou. Entenderam? É tipo, sabe, quanto se troca, né? De Isso. um pelo outro. Se troca muito, se troca pouco? Exatamente. E em cada momento. Porque no começo eu estou disposto a trocar muito, né? Sim. Como assim, Lara? Não, professor, porque eu disse que minha cabecinha é travada. Ah, Mas, ó, tá, então, por exemplo, ele tá aqui no ponto 5, aqui no acesso, certo? certo. Tá, aí ele vai aumentar esse acesso dele, Uhum. ao passo que ele também, aí vai ter que, tipo assim, aumentar também o tempinho de processo, né? Sim. Mas qual vai Tá, ser aí a relação? a questão é que, tipo assim, até que ponto vale a pena ele trocar esse tempo, tipo, ele aumentar esse tempo para ter mais acesso? Sim, exato. Para manter o Mas mesmo senão nível. todo mundo vai ter acesso, né? Tipo, aí não pra que aumentar mais? Tá. Entendeu, Regina? É um detalhe adicional. Não vamos ficar muito nisso, não. O formato é mais ou menos esse. O que o Felipe falou. Os pontos adicionais vão depender da curvatura de cada um. E aí vai ser quanto cada sociedade está disposta a abrir mão Entendi. de um pelo Mas, outro. professor, Mas a lógica é aquela curvinha que o senhor desenhou lá em cima, tipo, aumentando a curvatura? Não sei. Sabe aquela que o senhor desenhou um pouco mais acima, que o senhor apagou agora? Sim, mas assim, né? É, isso. O que é que ela representa, por exemplo, Não, é a mesma de diferente coisa. em relação ao seu... É a mesma coisa, só estou mudando, ao invés de ser uma curva mais fechada, ela seria mais aberta. Tá, aí qual a diferença da luz? Hein, pessoal? Mais aberta significa que eu estou sempre disposto a abrir mão de muito tempo, né? Mostra que eu valorizo mais o acesso. Mas só que, como o senhor falou, né? Tem um certo momento que a gente começa a abrir mão de menos tempo, né? Chegando num certo platô. Aqui em cima. Que para ter um pouquinho mais de acesso, eu teria que abrir mão de muito tempo. Entendeu? Imagina se agora a gente, até briga de vizinho, a gente fosse resolver na justiça. A gente dá um acesso quase que pleno que o Estado pode resolver
tudo, não é? Mas isso vai, sei lá, dobrar o tempo de todos os processos. Certo? Então, para dar um pouquinho mais de acesso, eu vou ter um aumento do tempo muito maior. Então não vale a pena. Então, talvez não valha a pena. Professor, então a curva de maior satisfação nesse caso seria a curva 1? Seria a curva 1. Certo. Tranquilo, professor. Mas enfim, é só para Obrigada. mostrar a vocês esses desenhos anômalos das curvas, e a ideia vai ser começar a trabalhar a partir da... Eu sei que falta pouco tempo, falta meia hora. Eu queria passar rapidamente com vocês no ponto da aula de hoje, porque eu sei que é meio chato esse assunto inicial, mais teórico, e olha que eu ainda estou poupando vocês da parte matemática, mas depois de construir a curva de oferta, aí a gente vai ter uma relação mais de mercado, aí fica mais interessante para vocês visualizarem as questões práticas. Tá? Vai ter oferta e procura, que é o que todo mundo vê, e aí o que acontece nos diferentes tipos de formatos. Se você tem tributação, quem vai pagar a tributação? O comprador ou a empresa? Se vale a pena, se você colocar a tributação para ser paga pelo contribuinte, é ele mesmo que vai pagar? E se for pela empresa, ela mesma que vai pagar ou ela vai repassar no preço? Esse tipo de análise fica mais interessante e visível com as duas curvas. Tá? Entendi. Então daqui pra frente fica só melhor, né, professor? Mais fácil, mais tranquilo. Espero que sim. Mais suave eu já não sei. Deus abençoe. Eu acho que a gente tá ajudando muito, assim, essas perguntas, a gente reforçando. Então vamos lá. Bem, para chegar na curva de custos, a gente tem que falar rapidinho sobre os custos. Isso eu coloquei lá no vídeo, né? Os custos fixos, custo variável e custo total é algo relativamente direto. O custo total é a soma dos dois. E o custo fixo para a economia são aqueles custos que você só tem no curto prazo. Porque no longo prazo, tudo você pode mudar. Tamanho da empresa, qualquer coisa. Tá? Quantidade de máquinas. Então, curto prazo é definido pelo período de tempo em que um dos fatores de produção não podem ser alterados. Tá? E o custo marginal é exatamente a variação dos dois, né? É a variação do custo pela variação do produto. Tá? Até aí não tem nenhum conceito muito diferente, né? Do que vocês estão acostumados. Coloquei um... Professor. Oi, Gabriele. Professor, quando o senhor diz variação do custo pela variação do produto, como assim, a variação da quantidade do produto? É o custo de fazer uma unidade a mais. Pela quantidade. E a quantidade seria um, né? Um a mais. Sim, entendi. Obrigada. Nada. De uma unidade. Professor, licença, então o custo marginal, a variação do custo ia ser a variação do custo total ou a variação do custo variável? Você me diz, Marla. Do total, eu penso. A variação do custo total é diferente da variação do custo variável? Porque o custo variável... Não, peraí, eu tô igual a Regina. Porque o custo total não é o custo fixo, mais o custo variável. Isso aí. O custo fixo, ele é fixo. Ele não muda. Não é verdade? Uhum. Então, o que vai variar no custo é o variável. Não é verdade? Se você tem... o custo fixo ele não vai mudar, então o que vai mudar em relação ao custo total vai ser sempre o custo variável, né? Exatamente. Tipo, você tem uma... Aqui pegar o exemplo. Vamos supor que isso aqui seja para uma cozinha que vende cupcake. Tá?
Aí você tem um custo de R$10 para montar a sua cozinha. E aí você pode produzir 0 cupcake ou 6. O custo fixo vai ser o mesmo, né? É, isso aí. Pronto. E o custo variável, eu coloquei aqui números não aleatórios para facilitar. Estão elencados aqui. O custo marginal vai ser exatamente a variação de um pelo outro. Então aqui, da primeira aumentou quanto? 10. No segundo aumentou quanto? 7. O terceiro aumentou quanto? 8. 8. Depois 15. E por aí vai. Mas você não colocou, Bradson, que era dividido pela quantidade, pela variação na quantidade? Sim, mas a variação da quantidade é 1, 1, 1. É verdade. Então vai ser esse número dividido por 1. A gente chega no custo marginal. O que é que tem de importante aqui? Em geral, o custo marginal ele começa mais alto, decresce, para depois voltar a subir. Porque existe um número ótimo de você aproveitar a sua estrutura física ou fixa. Que é o quê? Você tem uma cozinha. Para fazer um cupcake, é quase o mesmo trabalho de que fazer mais. Não é verdade? Então, o custo de fazer as primeiras unidades, não só de cupcake, mas de qualquer coisa, ele costuma ser... Isso é mais um achado da realidade. Os custos costumam ser maiores e depois vão caindo. E depois de um tempo eles voltam a subir. Porque depois de um tempo, professor, começa a ganhar aquilo que chama de escala, né? Sim. No primeiro momento tem os ganhos de escala, mas depois você começa a ter outros custos, o tempo fica mais caro, a estrutura fica mais limitada, e aí começa a cair a produção. Então isso é mais um achado da realidade. Tá? Depois a gente acrescentou aqui o custo variável médio e o custo médio total, que é a mesma coisa aqui, pegando o custo total e o custo variável e dividindo pela quantidade que a gente tem. Então seria custo dividido pela quantidade, por Y, o que a gente chega no custo variável médio. Tá? Nada demais. Mas o que é que vocês precisam visualizar? Quando a gente pega aquelas informações e coloca num gráfico, a gente tem esses gráficos mais ou menos assim. Aqui é o custo total dividido pela quantidade. Aqui é o custo variável dividido pela quantidade. E esse é o custo marginal. O que é que essas curvas mostram a gente? Porque o custo marginal, como eu falei, ele começa caindo e depois sobe. Certo? Por que ele toca nos pontos mínimos do custo médio e do custo variável médio? Porque quando... É bem fácil de ver isso. Sempre que o custo marginal é menor do que o custo médio, a gente está falando de média, a média fica caindo, não fica? Quando é que a média passa a subir? Quando o custo marginal, o custo uma unidade a mais, ela é maior do que a média. Então passa a subir. É fácil entender isso, né? Tranquilo? Professor, Oi, Gabriele. o senhor podia só dar um exemplo do que seria esse custo variável na prática, assim, eu não estou conseguindo visualizar muito bem. Geralmente, em economia a gente considera só o trabalho como custo variável. Mas, na prática, a gente tem tanto o trabalho, geralmente representado por L, de inglês, labor, mas também tem os insumos. Isso, Jéssica. A fisionomia de vocês ajuda. Então, por isso que eu peço para deixar... Não é desespero não, Carol. É só
a visão de quem está aprendendo algo novo. Mas enfim, Gabriele, então os custos variáveis geralmente são ligados a insumos e insumos em geral, tanto matéria-prima como energia, combustível e também trabalho. O principal deles é trabalho. Tá? No caso, o salário dos empregados. Exatamente. E professor, eu pensava que isso era o custo fixo. O que é que seria o custo fixo, então? Custo fixo é a estrutura, é o aluguel. O custo fixo é visto como basicamente aluguel. Professor, esse custo variável pode ser, tipo assim, preço dos alimentos que aumentam, diminuem? Tudo depende do que você vai produzir. Se você vai produzir salada de fruta, o aumento do preço das frutas vai aumentar o seu custo variável. Mas se você está na construção civil, não vai aumentar seu custo variável. Professor, licença, qual é a diferença entre o custo variável médio e o custo marginal? Tá. Aqui é uma média mesmo. Você soma todos, é um somatório de tudo que você gastou, variável, e divide pela quantidade. Enquanto que o custo marginal é como se fosse não, é só para aquela última unidade. Então, um exemplo, se você produziu 10 cupcakes, no custo variável médio vai ser o somatório de todos os cupcakes, do custo variável de todos os cupcakes, dividido por 10. Tá? E o custo marginal vai ser só daquela última unidade. Porque o 10 seria, no caso, a quantidade de produtos, né, professor? Exatamente. O 10 é de baixo. Exatamente. Aí mostra tipo, o custo de um cupcake fazendo isso aí, essa divisão por 10. Oi, Carol. Aí, no caso, se mostraria o custo de um cupcake? Isso daqui? Sim. Mostra o custo médio de produzir 10. Tipo, se você produziu 10, vamos pegar em números. Isso aqui você gastou R$100 em produtos para fazer 10 cupcakes. Então vai ser R$100 para produzir 10. O custo médio, o variável médio, vai ser 10. R$10 por cupcake. Mas se é variável, não seria então, professor, o quanto a mais a gente gasta em média para produzir um cupcake? Não. Já que a gente está pegando variável e não o custo total? Mas aqui a gente não pegou o custo total, não. A gente deixou os custos fixos de fora. Isso que você está falando, Felipe, é para o custo marginal. Professor, faz a soma do custo marginal, por favor. Tá. Tipo... no custo marginal, vamos supor que você gastou, sei lá, R$70 para produzir 9. Certo? Para produzir o 10º, você gastou 30. Porque você precisou comprar uma batedeira diferente, ou sei lá. Batedeira seria custo fixo. Mas enfim, você precisou comprar um pacote inteiro de farinha, já que o pacote inicial só deu para fazer 9. Para produzir o 10º. Certo? Isso aqui é só não é dividido, não. Então, certo, aqui, esses R$30, então, como é? é o custo marginal. O custo marginal. É. Ele necessariamente é em relação ao último cupcake produzido? É o custo, ou ele pode... É o custo marginal daquele último, só. Tá, beleza. Professor, então 30 não devia estar dividido por 1, não? Ao invés de 10? Por isso que eu coloquei aqui numa tabela, Lara. Vai ser 30 dividido por 1. Eu coloquei isso aqui, quantidade, e aqui custo. Custo variável. Então, o custo marginal seria que um cupcake custaria R$30 para fazer. Exatamente. Dessa 10ª unidade. Ok. Entendeu? Mas o custo variável seria 10. O custo variável médio seria R$10. Entendi. E aí, quando você vai decidir se você vai produzir 9 ou se vai produzir 10?
você leva em consideração o custo marginal. Professor, e qual é a diferença do custo médio para o custo variável médio? O custo médio envolve os custos fixos. Entendi. O custo médio é o custo total, né? É o custo total. Pela quantidade produzida. Por isso que é mais ou menos parecido, né? Só que ela está um pouquinho acima. Aí eu não entendi como é que calcula o custo variável médio. A forma do custo médio eu entendi. Mas o variável médio não. Então, esse que eu coloquei aqui, Fábio, esse é o custo variável médio. Eu não entendi essa parte. Pronto, você soma todos os custos variáveis de todas as unidades e divide pela quantidade de unidades. E o custo variável médio ele é um pouquinho abaixo do custo médio porque ele desconsidera a estrutura física, correto? Exatamente. Obrigado. No caso, professor, o custo variável médio envolve só, no caso, não envolve os custos fixos. Exatamente. Entendi. Professor, quando a gente for analisar se vale a pena ou não a gente fazer esse cupcake a mais, a gente vai só tomar como base o custo variável e o custo marginal. E o custo marginal, exatamente. Perfeito. Que aí é esse gráfico daqui. Professor, aquele cálculo ali, daquele somatório, é como se eu estivesse interpretando assim. Quanto varia na minha semana, sei lá, eu produzi esse cupcake, né? Tipo assim, sei lá, no supermercado, os produtos. A diferença de valores das matérias-primas para fazer esse cupcake. Tipo assim, né? O quanto ele varia. O custo variável médio. Sim, aquele somatório ali. Pronto, você vai somar tudo que você gastou. Imagina, você produziu, sei lá, brigadeiro. Geralmente, o custo variável médio é a informação mais fácil da gente ter. Que você vai pegar, desconsiderar os custos fixos, desconsiderar a instalação da cozinha toda, você vai pegar, eu gastei R$100 em produtos e meu trabalho. Então você gastou R$50 de mão de obra sua, gastou R$30 para comprar Nescau, não sei quanto para comprar leite moça e gastou R$100 ao todo. E conseguiu produzir 100 brigadeiros. Divide um pelo outro, faz a média. Esse é o custo variável médio, esse aqui. Tá? O custo marginal é aquele de produzir só uma unidade a mais. E aí, a adição de produção, Regina, vai ser quando o custo marginal se equipara ao preço. Por quê? Sempre que o custo marginal, imagina o custo, vamos considerar o preço como sendo o benefício marginal, né? Você pode vender pelo preço de mercado. Sempre que o custo marginal for maior, está menor primeiro, for menor do que o preço, você vai querer vender, vai querer produzir ou não? Vai. Por quê? Porque tem lucro, né? Tem uma margenzinha de lucro. Exatamente. Então você vai e produz aquela unidade a mais. Quando o custo marginal for maior do que o preço, você vai querer produzir? Não, porque você vai ter uma despesa. Porque a despesa de fazer aquela unidade a mais, aquele 10º cupcake me custou R$30 para fazer. Só ele. Só que o preço dele é R$20 no mercado. Eu vou fazer para ter um prejuízo de 10? Não. Então, a produção ela é até o ponto onde o custo marginal vira igual ao preço. Quando os dois são mesmo benefício ou mesmo custo, aí sim eu paro. Faz sentido? Ele sempre vai parar de produzir nessa segunda bolinha aqui? De cima? Porque quando a gente faz o gráfico aqui, a gente está vendo que o preço bate em 2 pontos, não é? Uhum. Só que nesse primeiro ponto eu vou desconsiderar porque o custo marginal ainda está caindo. Então ainda vale a pena continuar. Se ainda está caindo, eu sei que nesse ponto aqui é igual, mas no ponto seguinte já não vai mais ser. Então eu passo adiante e produzo.
Tá? Imagina, É. o preço de produzir o primeiro cupcake foi R$20, que é o preço de mercado. Mas eu sei que se eu produzir mais um, o novo custo marginal vai ser 10. Então eu passo adiante, não é? Porque eu não tenho lucro no primeiro, mas no segundo eu já tenho. Tá? Uhum. E aí, a gente só passa a considerar a curva marginal a partir do ponto onde ela fica positiva. Onde ela fica ascendente. Positiva não, ascendente. Tá? Pois bem, então vai ser nesse ponto aqui, vai ser minha produção. Certo? Certo. Se fosse um ponto, se o preço fosse aqui, eu ia querer produzir? Não. Por quê? Porque o custo marginal está começando a subir, né? Não. Porque você não teria lucro? Porque eu não teria prejuízo. Porque o custo médio está aqui em cima, tá vendo? Então, nesse ponto aqui, eu teria de receita Y3, que é a quantidade, vezes o preço. E de despesa, eu teria Y3 vezes, aqui é P2, né? Vezes P. Então, eu teria esse retângulo aqui de prejuízo. Aliás, na verdade, o prejuízo seria maior, seria esse daqui. Ah, sim. Porque envolve os custos fixos. Mas eu só vou riscar aqui no custo variável. Vocês entendem isso? O senhor pode repetir essa última parte? Por que não valeria a pena, nesse último caso? Claro. Não valeria a pena produzir aqui, Felipe, porque se eu produzo nesse ponto, qual vai ser meu lucro? O preço vezes a quantidade produzida, não é? Calma, Mala. Então, minha receita vai ser essa área azul. Y3 vezes P. P2, é. P2, certo. Essa área azul vai ser minha receita, que eu vou receber. E quanto é que eu vou gastar? Vai ser o custo médio. Né? Meu custo médio não é aqui. O custo variável médio é aqui. E o custo médio ali em cima. Vezes a quantidade. Então, essa área verde aqui é o meu custo total médio. Vezes a quantidade produzida. Se eu pego o custo total médio vezes a quantidade, eu tenho um custo total, não é? Então, pegar lá. Custo total dividido pela quantidade, isso é igual ao custo total médio, não é? Se eu multiplico isso pela quantidade, eu tenho um custo total. Não é isso? Sim. Então, nesse ponto, Felipe, eu não vou querer produzir, porque é melhor para mim ficar fechado e só ter de prejuízo o custo fixo. Professor, Oi? a área verde que o senhor riscou aqui, ela leva em conta até o lucro, que seria a área azul? Que não é lucro, né? Que é receita. Sim, a receita. Sim, ela é maior do que a receita. Professor. Era só o retângulo vermelho de cima. Mas, só para concluir o raciocínio, desculpa, Regina. Meu custo fixo, vamos supor que o preço é nesse P2 aqui, como a gente falou, certo? Tá aqui. Se eu produzir, eu vou ter esse custo, eu vou ter de prejuízo essa área marrom, mais a área vermelha, não é? Isso. Se eu não produzir, eu vou ter de prejuízo só a área marrom, que é o custo fixo. Tá, professor, quando a gente produz aqui nessa bolinha onde
onde os eixos eles se convergem. Tipo, Qual cor, Regina? o que está na linha do preço, do primeiro preço. Que seria o que valeria a pena pra gente, certo? Tá, esse preço, esse vermelho, né? Isso. Tá. Mesmo a gente tendo essa despesa com custo fixo, ainda vale a pena pra gente? Exatamente, excelente pergunta. E é isso, você lembra que eu falei do custo afundado, do sunk cost? Não lembro não, professor. O quê? De custo afundado, foi aula passada. Não. A despesa você vai ter de todo jeito. Imagina, você alugou uma loja para vender perfume. O aluguel da loja você vai pagar de todo jeito, não vai? Vai. Pouco importa se você bota gente para trabalhar lá e compra produtos para vender ou não. Não é verdade? Isso. Pronto. Esse é um custo afundado, você já gastou. É o aluguel, já gastou. O custo fixo, ele é o custo afundado. É com o Carol. SU. Exato. É o custo afundado. É o que você já empurrou o dinheiro. Então não adianta considerar isso. Entendi. Então agora é só em relação à quantidade de vendas, tipo assim, no que você Exatamente. Você tem que considerar só o custo variável. Eu dei. Então, Eu o falei. custo afundado seria um custo fixo? Exato. Que é o que eu falei disso na aula passada, quando eu lembrei o exemplo que alguém escreveu da decisão de sair no meio do cinema ou não. Estão lembrados? Sim, você já pagou pelo ingresso. Uhum. Exatamente. Ali é um custo fixo. Já pagou pelo ingresso. E o custo variável. E o custo variável ali. E o custo variável ali é o tempo. Aí se você continuar ali, mesmo não gostando do filme, você vai perder seu tempo. Exatamente. O custo variável é o tempo. Então, eu entendi. Se você faz um contrato, por exemplo, o custo fixo de um contrato, o custo afundado, é o valor da multa. Porque você pode pagar a multa e sair. Então não tem, sei lá, isso vale para qualquer tipo de contrato, não só para jogador de futebol. Pode ter uma quebra eficiente do contrato. Se você acha tão ruim um contrato, seja ele qual for, o custo fixo que você vai ter, o custo afundado, é a multa ou as consequências previstas no contrato. Então, às vezes é mais interessante, vou pagar a multa e vou desfazer o contrato. Imagina, você compra um apartamento e paga um sinal de R$5.000. E aí depois você acha que a construtora não vai concluir. Ou, sei lá, ou que tem uma área mais interessante na cidade. Você pode simplesmente perder esses R$5.000 e deixar para lá. Não é? É melhor do que colocar o dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Essa é a lógica. E aí continuar tendo prejuízo. Exatamente. Então, o ponto central para decidir produzir é esse daqui. Se o preço está abaixo disso, eu não produzo. Eu tenho só o prejuízo, só o custo dessa área marrom. E pago e paciência. Uhum. Agora, então, pra gente o fundamental vai ser analisar esse custo marginal. Porque se ele estiver acima do preço, então não vale a pena pra gente. Não é isso? O custo variável médio, né, Regina? Não, professor, eu digo, esse custo marginal, não? Tipo assim, por exemplo, aqui? Já que se ele... Isso, por exemplo, ele tá esse pontinho rosa. O ponto onde ele encontra o preço, né? Isso, porque se ele subir mais do que isso, já não vale mais a pena pra gente. Sim. E aí a gente tem essa área, essa curva vermelha aqui, que é a curva de oferta dessa empresa. Até esse preço aqui, P0, a empresa não produz nada. Depois, ela vai produzir nessa linha daqui. Quando você soma todas as empresas, você tem a curva de mercado, de oferta de mercado, que é positivamente inclinada. Pera ali, volta ali em cima, professor. Professor, volta ali em cima. Que é a oferta. Professor. A empresa passou a produzir
quando o custo marginal ficou acima do preço? Não, o preço está aqui Aham. e ela passa a produzir quando o preço tem qualquer ponto acima desse daqui. Então, se o preço está aqui, P1, aí ela vai vender isso aqui. Se o preço está aqui, P2, ele vai vender isso aqui. Essa curva marginal acompanha o preço? Não, a curva marginal ela existe e você vai produzir. Você lembra que a gente viu aqui que a produção vai ser quando eles se encontram? Quando o benefício marginal vai ser igual ao custo marginal? Sim. Pronto, por isso que ela representa a oferta da empresa. Sim, quando eu falei acompanha o preço, é tipo assim, a gente que está vendendo deve acompanhar o preço e a curva marginal para ver se... Sabe? Exato. E aí a gente vai ver mais adiante, Regina, que nesse mercado aqui que a gente está simplificado, é o mercado de concorrência perfeita. E aí o preço é dado. Mas no monopólio, a quantidade que você oferta, ela muda o preço. E é outra situação um pouquinho diferente. Sei lá, quando o custo marginal é igual ao preço, isso acontece o quê, pessoal? Aí você... O quê? Não, você produz até esse ponto. Até onde o ponto em que o custo marginal é igual ao preço. Então até esse ponto vale a pena produzir, né? Exatamente. Daí para cima... Porque quando chega nesse ponto, pessoal, pelo que eu entendi, Prejuízo. a pessoa não tem prejuízo. Se a pessoa produzir uma unidade a mais depois desse ponto, ela começa a ter prejuízo, né? Não prejuízo total, mas o prejuízo naquele adicional. Aquele assim, É o custo variável que vai dar prejuízo, né? Aquele adicional que vai ser prejuízo. Perfeito. Prejuízo unitário, sei lá. Digamos assim. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Legal. Obrigado. a gente pode revisar um pouco na próxima aula? Pode. Eu fiquei com dúvida ainda, mas já passou das 9. Mas na próxima aula a gente revê isso Beleza. e eu já tinha programado mesmo para a gente ficar só no mercado de concorrência perfeita, discutindo a oferta e a procura. E a gente revisa isso aqui caso seja necessário. Beleza, pessoal? Beleza. Boa semana. Obrigado, professor. Boa Você semana. também, professor. Valeu, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada pelo passeio. Ninguém gostou. Tranquilo, Ô, pessoal. pessoal, Se precisar de alguma coisa, não hesite em falar, não. o senhor ainda pode tirar uma dúvida ainda, pode? Eu estou atrasado para sair, mas me manda mensagem e eu respondo. Tá certo, beleza. Beleza? Valeu. Tá, tchau.